Bom dia, a palavra para o meu teu coração hoje se encontra em Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 10 a seguir, que vai dizer assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou. Amém? Somente esses versos, mas eu queria chamar a minha e a sua atenção para o verso de número 11, que diz assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo nos dando um exemplo e muitas das vezes me causa até um sentimento parecido com inveja, vamos dizer assim. Que você quer ser igual, você quer sentir a mesma coisa, você quer manifestar o mesmo sentimento e as mesmas ações, e não somente palavras. Porque aqui o apóstolo Paulo, no verso de número 11, vai dizer: Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, satisfação. Em qualquer situação a que ele se encontrasse, ele estava satisfeito. Aí você começa a pensar, porque nós, e fazer uma comparação, seres humanos, você já acorda numa ânsia de insatisfação, vamos dizer assim. Você já acorda insatisfeito no sentido de uma busca de autoconquista, vamos dizer assim, de conquistar, de ter, de ser preenchido muitas das vezes com coisas vazias, supérfluas. Mas o apóstolo Paulo aqui nos dá uma luz, pelo menos para alguns que entendem o que ele quis dizer aqui. Digo isto não por causa da pobreza, ou não por causa da riqueza, pelo que eu tenho, pelo dinheiro, pelos bens, pela condição boa que eu tenho. Porque eu entendi qual é o propósito. Não é de ter, mas eu aprendi a viver contente, de estar feliz em toda e qualquer situação, porque não é o que eu tenho, não é o lugar que eu estou, não é o status que eu tenho ou o dinheiro que eu carrego no meu bolso, mas é onde está o meu tesouro, como a Bíblia vai dizer, que é onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, aí está seu sentimento, aí vai estar a sua emoção, alegria, tristeza, angústia, dor. Aonde está o teu coração? Será que é no bem material, onde a traça e a ferrugem corrói? Ou é naquilo que a traça e a ferrugem não pode intervir e nem datar um término ou um fim? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A minha felicidade não está no momento que eu passo, ou no dia mal que eu vivo, ou no dia bom que eu vivo, independente. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Aprendi a viver. Triste, eu vou continuar vivendo, porque a minha tristeza não depende daquilo que eu tenho, mas depende da onde eu estou. Cuidado para não passar a vida inteira correndo atrás do vento, para no final você entender que tudo era vaidade. Assim como Salomão nos diz, ele entendeu que tudo aquilo que o homem anseia, almeja e busca
alcançar. Ele alcançou riqueza, poder, e no final da sua vida ele viu que tudo aquilo não valia de nada. Que só Cristo poderia preencher aquele vazio, que o dinheiro, que o poder, que a condição humana de ter nas mãos aquilo que ele queria e aquilo que ele almejava era vaidade, não valia nada. Era como o vento que se ia e você não tinha um controle sobre ele. Que eu e você não venhamos refletir nessa manhã e não venhamos ter a mesma atitude que Salomão teve, que ele só foi perceber no final da sua vida de que tudo era vaidade. Que Deus te abençoe nessa manhã, que eu e você venhamos ser gratos, assim como o apóstolo Paulo foi. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele não estava olhando para aquilo que ele tinha, ele não estava olhando para aquilo que ele não tinha, mas ele estava olhando para Deus, que o preenchia, independente do que ele tinha ou não. O grande X da questão está em você entender que Deus é maior do que tudo que possuímos, dinheiro, fama, status, poder. Porque talvez você mora numa casinha de madeira, pega a visão, mas você consegue olhar para ela com um brilho nos olhos, sorriso no rosto. Porque não é aquilo, apesar de que essa casinha te protege do frio, do calor, mas é você ser grato a Deus, porque independente da casinha, é Ele que traz essa felicidade pro seu coração. Pega a visão, pega a palavra pro teu coração nesse dia, que Deus nos abençoe.